Salve, torcida do Corinthians! Quer ficar por dentro de todas as informações que acontecem no Corinthians? É só se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e fique por dentro de todas as informações que acontecem no Corinthians. E bora para mais uma notícia. Se coloca de uma forma diferente, né? Ele quer mostrar essa imagem. Basta ver a roupa que ele usou na Arena Corinthians, né? Toda brilhante, tá? O cabelo com o símbolo do Corinthians. É assim, tem esse lado musical, né? É inacreditável ele ter lançado uma música chamada Corinthians. Isso é muito legal. Sucesso, né? Das músicas mais baixadas dos últimos dias. Mas, Elton, por um lado, ele parece ser marrento com esse estilão, por outro, uma simpatia, uma boa entrevista que ele deu, explicando as razões por que ele quis jogar no Corinthians, deixando claro o que se passou na cabeça dele para tomar essa decisão. Entrevista inteligente, né, Edu? É um cara que jogou pelo PSV 4 temporadas, depois foi pro Manchester United, jogou mais outras 2 temporadas, e aí eu acho que teve um bom momento no Lyon, que levou ele de volta a parte mais nobre do futebol europeu. Fui jogar no Barcelona e no Atlético de Madrid, até chegar ao Corinthians e conseguir aí surpreender a todos nós, inclusive, né, essa contratação. Eu achei muito inteligente a entrevista dele, ele falando do propósito, porque é um movimento que a gente não está acostumado a ver, né? Um jogador de 30 anos vir para o futebol brasileiro. Mas com esse currículo que eu falei, jogador de seleção também, já tinha jogado no Brasil, jogou a Copa do Mundo de 2014, já jogou na Neoquímica Arena, inclusive, fez gol na Neoquímica Arena. Então é um cara que tem essa identificação já com o futebol brasileiro por ter jogado a Copa do Mundo no Brasil há 10 anos. Mas é um cara que, por ter vivido tudo isso, ele quer viver novas experiências. A gente viu o Braithwaite White falar algo parecido, inclusive, né, jogador do Grêmio. O cara que já está realizado financeiramente, ele quer aproveitar uma nova cultura, jogar um futebol diferente e desfrutar do que ele sabe fazer de melhor, que ele é apaixonado pelo esporte que ele pratica. Ele até citou a referência do Ronaldinho Gaúcho, né, que usa essa faixa na cabeça desde criança, inspirado no Ronaldinho. A gente vê tantos jogadores, Edu, irem para o futebol árabe, ir para a Ásia, né, como um todo, jogar na China, jogar no Japão, jogar em outros mercados, e a gente cita muito essa questão de o cara saiu da Europa, saiu do Brasil para jogar num mercado secundário só por grana. Eu acho que no caso do Memphis, a gente olha para essa questão como algo parecido, né? Só que não é financeira a questão, essa a principal frase, né, que ele deixa nas entrelinhas na sua coletiva. É um cara que quer desfrutar realmente do futebol e ele vem para um lugar que inspirou. A Holanda inspirou muito também. Na mesma década em que o Brasil inspirou o futebol mundial com aquele time de 1970, nas 2 Copas seguintes a Holanda também fez história, né? E ditou tendência no futebol mundial. Mas a gente sabe que o jogo bonito, que ele até cita isso, né? Ele fala do jogo bonito na coletiva, fala em português, porque é assim que é conhecido no mundo inteiro, ou era conhecido, né? Convenhamos, futebol brasileiro. Ele sabe que ele vem para um mercado onde ele vai conseguir desfrutar por todos os problemas. Por mais que tenhamos problemas, e temos muitos problemas, ainda é um futebol que o torcedor é muito apaixonado. E jogador gosta disso também. Ele vai para um clube que é muito apaixonado por... a torcida é muito apaixonada pelo clube, né? É um clube apaixonante. E ele percebeu isso, como trouxe nosso Tonhão aí, no aeroporto, no Parque São Jorge, na Neoquímica Arena, na coletiva, enfim. É um cara que, se tiver bem fisicamente, porque parece que está com muita vontade, vai dar realmente gosto de ver um jogador como o Memphis aqui no futebol brasileiro. Pode ser uma história bem interessante, né? E o sorriso dele, lembrando do momento em que ele entra na Neoquímica Arena com aquela recepção da torcida, da Fiel, realmente é muito legal. Aquele sorriso fala muito também, né? Momentos interessantes. Ele fala da meca do futebol, define o Brasil como uma meca, e falou que é um jogador 9,5. Não é de nota 9,5, mas é meio centroavante, meio armador, como ele explicou na entrevista coletiva. Que emocionante, hein? Torcedor tá sem aguentar. Não sei quem conseguiu dormir, quem estava lá na Neoquímica Arena, pelo menos acho que poucas pessoas conseguiram.
E trazer outro relato, viu, Marcela? Muitos torcedores passaram mal já ali na reta final, quando sai, claro, o gol do André Ramalho de classificação. Muitas pessoas foram atendidas ali no ambulatório do Corinthians depois da partida, principalmente, né, as pessoas mais velhas que estavam ali no estádio, né, foram atendidos. Muita emoção, como o Emiliano disse e ressaltou várias vezes na sua entrevista coletiva ali ontem. Muito sofrida, muito sofrimento, né? Os torcedores falando disso, não precisava ser uma classificação tão sofrida, apesar de ter sido histórica. Nos minutos finais, o André Ramalho coloca o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, mas um jogo coletivo do Corinthians, né, muito bom, se a gente considerar as últimas partidas, principalmente a do Flamengo, que o Corinthians também vem sobre uma vitória, e 2 jogos com pesos totalmente diferentes, não só pela competição e pelo resultado, porque o Flamengo tinha toda aquela pressão de o Corinthians precisar vencer, mas ontem não tinha tanto peso da classificação, porque o Corinthians estava muito disposto e predisposto, né, assim como o Ramon disse, a entender o jogo, a entender o seu adversário e sair de lá classificado. Então não era um peso a classificação, era um objetivo do Corinthians, essa diferença de ontem. E claro, isso passou muito por todo o coletivo do time, passou pelo Thales Magno, que ontem jogou mais uma vez, né, com problema no ombro, o André Ramalho, que faz o gol já sentindo o tornozelo direito ali nos minutos finais da partida, passa mais uma vez pelo Romero, artilheiro do time na Neoquímica Arena e também sempre decisivos nesses jogos importantes do Corinthians, então passa por todo o coletivo, sem falar no Garro, como sempre. Todos eles falam aqui no Sport Center, falaram ontem após a partida e eles falam agora aqui no programa. É muita emoção para tão pouco tempo, mas poder sentir isso, viver isso aqui no Corinthians é um negócio inexplicável, um sentimento inexplicável. E eu estou muito, muito feliz e honrado de poder ter ajudado o time. Mas, como sempre falo, é o mérito de todo o time pela essa clasificação. Fue un partido muy importante para nosotros en cuanto a lo emocional, a lo anímico. Y también, como dije antes, recién no es poca cosa, Corinthians está jugando Sudamericana, está peleando la Copa de Brasil. Y estamos en una fase difícil en el Brasileirao, pero no tengo duda que el trabajo paga, y siento que venimos trabajando de una manera increíble, con mucha humildad, con mucho compromiso, y siento que ese es el camino para salir de esa zona. A gente tem finais no Campeonato Brasileiro, a gente não pode perder mais pontos, e sábado vai ser outra final, a gente sabe que vai ser difícil, né, contra o líder, jogou difícil no estádio deles, mas a gente está em crescimento, né? A gente está crescendo muito, chegaram também jogadores que vai ajudar muito o time, né? Que vai acrescentar muito e tomara que a gente continue com essa senda de vitória, né? Um exemplo desse crescimento do Corinthians de Ramon Dias e Emiliano Dias foi o segundo maior volume ofensivo do Corinthians, né, de finalizações na era Ramon Dias. Foram 26 finalizações. O único jogo que o Corinthians fez mais foram 34, justamente contra o Juventude no Campeonato Brasileiro. Demonstra muito, né, do que o Emiliano também falou na coletiva. A bola não estava entrando, ontem acaba entrando e também a classificação vem muito por conta disso. Claro, agora o Corinthians sabe que tem finais do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Botafogo no sábado, já é um jogo muito difícil e depois tem a Sul-Americana contra o Fortaleza, mas sem dúvida nenhuma a confiança lá no alto depois dessas 2 vitórias, Marcela. Tá certo, Duda. Obrigada, viu? Muito obrigada aí por todas as informações. Duda Gonçalves na frente do Parque São Jorge falando. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações.